Exposição temporária. José Campomise Filho, um século de história. Local: Memorial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Rua Dias Adorno, 367, Pilotis, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Período: data: 13/9 a 19/12 de 2023. Horário: 13 às 17 horas. Curadoria: Moisés Mota da Silva, IHGMG. Jackson Rafael Campomise, MPMG e IHGMG. A exposição temporária traz aos visitantes a história pessoal e profissional de José Campomise Filho, 1923-1987, membro do Ministério Público, destacando sua trajetória funcional e sua carreira no Parquê Mineiro. Na mostra, são revelados documentos, fotos e objetos que destacam importantes momentos de sua vida no Ministério Público e nas atividades de historiador, jornalista e crítico literário. Biografia: José Campomise Filho nasceu em 14 de dezembro de 1923 em Santa Filomena, distrito de São José do Barroso, filho de José Campomise e Herodites Neiva Campomise. Foi seminarista na cidade de Mariana e estudou por 2 anos e meio, quando percebeu que não era sua vocação. Serviu o exército por 13 meses, entre 1944 e 1945, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, saindo de lá como sargento. Não chegou a ser enviado para a missão, pois a guerra chegou ao fim. Casou-se em 1952 na cidade de Ubá, Minas Gerais, com Ica Arantes Campomise, e teve 9 filhos. Carreira: atuou como adjunto de promotor de justiça em Ubá entre os anos de 1948 a 1955, período em que também exerceu a função de promotor de justiça em substituição de membros titulares. Formou-se em Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1950 e em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora em 1962. Ingressou no Ministério Público na comarca de Tupaciguara, sendo nomeado pelo governador do estado de Minas Gerais, José Francisco Bias Fortes, em 9 de agosto de 1956. Posteriormente, passou pelas comarcas de Senador Firmino, 1957-1964, Carlos Chagas, 1964-1965, Senador Firmino, 1965-1966, Itabira, 1966-1967, Ubá, 1967-1977, Belo Horizonte, 1977-1987. Em sua trajetória funcional, atuou como promotor de justiça de 1956 a 1978 e como procurador de justiça 1978 a 1987. Faleceu em 14 de setembro de 1987, em pleno exercício das funções no cargo de Procurador de Justiça de categoria B. Cargos MPMG. Em 1978, foi secretário adjunto da Educação do Estado de Minas Gerais após a aprovação do Conselho Superior do Ministério Público. Foi responsável pela assessoria de pesquisa, orientação e publicidade de 1980 a 1983 e diretor CEAF em 1984. Ocupou a cadeira de número 2 da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais. Cargos AMMP. Foi conselheiro consultivo do interior no período 1973-1975 e da capital no período de 1983-1985.
Legenda: atos que registram a atuação de José Campomise Filho na comarca de Ubá entre 1948 e 1952. Legenda: fotografia de formatura no curso de Direito, 1950. Legenda: livro de anotações funcionais de membros do MPMG, registro da primeira comarca de atuação de José Campomise Filho, em Tupaciguara, 1956. Legenda: ato de nomeação, 1956. Legenda: ato de remoção para Ubá, 1967. Legenda: ato de promoção ao cargo de Procurador de Justiça, 1978. Legenda: fotografias do acervo pessoal do ex-Procurador-Geral de Justiça, Valdir Vieira. Legenda: posse do Procurador de Justiça de categoria A, José Maria Ribeiro, 1983. José Campomise Filho, seguro livro em mãos. Legenda: posse do Procurador de Justiça de categoria B, Lauro Pacheco de Medeiros Filho, 1983. José Campomise Filho, seguro livro em mãos. Legenda: homenagem ao Procurador de Justiça aposentado Alvin Jacob Saad, 1984. José Campomise Filho, de pé. Atuação: a máquina de escrever foi utilizada nos anos 1960 pelo Procurador de Justiça José Campomise Filho e doada posteriormente ao Memorial do MPMG por seus familiares. Ela representa um período no qual o Ministério Público possuía infraestrutura precária, quando era necessário cada membro adquirir a sua máquina com seus próprios recursos financeiros. Legenda: máquina de escrever, acervo do Memorial MPMG. Publicação de parecer número 80. Na segunda instância, o Procurador de Justiça e poeta José Campomise Filho manifestou-se em versos em processo que se originou em 1979 na comarca de Frutal, no qual a Ordem dos Franciscanos Menores Capuchinos impetrou mandado de segurança contra ato do prefeito daquela cidade, em razão de ter ele negado aos capuchinos licença para a construção de um prédio no município. O parecer escrito em poesia foi uma forma de reconhecimento do membro à manifestação do promotor de justiça José Antônio de Lemos Sobrinho, escrita em linguagem rebuscada que combinava um estilo próprio, semelhante ao gongórico setecentista e permeada citações modernas. Essas manifestações foram resgatadas e publicadas no ano de 2014 na revista literária da Academia de Letras do Ministério Público, na seção Peças Ministeriais Históricas. A seguir, seleção de trechos da manifestação de José Campomise Filho. O promotor da comarca deixa nos autos a marca de sucesso categórico. Sua fala é coisa rara, beleza que se compara a um discurso gongórico. Na simpatia que encerra, sua cota cai por terra ante o doutor promotor. Exercendo o magistério, nobreza do ministério, de arte este é velho cultor. Então o desembargador, eminente relator, professor Rubens Eulálio, não merece provimento, data vênia no momento o recurso que quer pálio. Neste março, dia 10, convencido, mãos e pés, assina sem muito brilho, pouco entendo da missa. Procurador de Justiça, José Campomise Filho. Movimento cultural. Atuou bravamente para fundar a Academia Ubaense de Letras e ocupou o quadro de membro correspondente da afamada Academia de Letras de São João del Rei. Documento que formaliza José Campomise Filho como membro eleito da Academia de Letras de São João del Rei. Crítico literário,
No âmbito jornalístico, publicou críticas literárias em semanários, destacando-se o Folha do Povo, UBA, Minas Gerais. Em resposta, recebeu correspondências elogiosas de renomados escritores como Ieda Prates Bernis, Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava. Legenda: correspondência de Ieda Prates Bernis. Legenda: correspondência de Carlos Drummond de Andrade, 1974. Poeta. Publicou poesias em variados jornais brasileiros, assinando sob o pseudônimo Mato Salim e com seu próprio nome. Legenda: poesia assinada com seu próprio nome. Legenda: poesia assinada com o pseudônimo. Jornalista. Durante décadas liderou o jornal Folha do Povo e colaborou com inúmeros outros periódicos em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Legenda: revista Vida Doméstica, Rio de Janeiro, 1945. Legenda: Jornal das Moças, Rio de Janeiro, 1945. Homenagens. Recebeu diversas homenagens em sua trajetória profissional. Foi condecorado em maio de 1977 com a Medalha da Inconfidência, distinção noticiada pelos jornais da época que ressaltaram suas qualidades como promotor de justiça. Sala do Centro de Memória. Em 1989, o Procurador-Geral de Justiça Luísio Alberto da Cruz Quintão publicou a Resolução PGJ número 32, que instituiu o Centro da Memória do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. No ato, em artigo 2º, denominou-se Sala Procurador de Justiça José Campomise Filho, o local adequado onde seria instalado o Centro da Memória. Legenda: Resolução PGJ número 32, 1979. Registro de descerramento da placa de inauguração da biblioteca do MPMG, da recém-instalada sede da Procuradoria de Justiça, realizado no dia 14 de dezembro de 1994, no dia que se comemora o Dia Nacional do Ministério Público. Na foto, o Procurador-Geral de Justiça Castelar Guimarães Filho e a viúva do homenageado, Ica Arantes Campomise. A solenidade reuniu procuradores e promotores de justiça, servidores e autoridades que prestigiaram a inauguração. Escritos e Memória. Obra organizada por Alencar Abujanra e Nicolina Arantes Botelho. O livro reúne alguns dos artigos escritos por José Campomise Filho. Em seção biográfica da obra, Alencar Abujanra destaca a atuação de José Campomise Filho como promotor de justiça em Ubá. Depois do Campomise, os julgamentos aqui nunca mais foram os mesmos. A sua oratória privilegiada, a sua verve e bom humor contagiavam a plateia. Por isso, o tribunal ficava lotado. Edifício José Campomise Filho. Em 2005, o então Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, encaminhou o projeto de lei para dar à Torre 2 do complexo Edifícios da sede da PGJ o nome de José Campomise Filho. O projeto culminou na Lei 16.321-A, de 29 de agosto de 2006. Em 2012, a revista Rede veiculou matéria sobre as conquistas institucionais de suas sedes. Trecho de discurso em homenagem a José Campomise Filho, proferido pelo presidente da República em exercício, José de Alencar, 2009, por ocasião da cerimônia de posse da diretoria da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente. Eu me lembro, o promotor de justiça de Ubá, o Dr. José Campomise Filho.
Era um exemplo de comportamento, de trabalho, de seriedade, de cultura, de participação. É uma figura extraordinária que nós aprendemos a admirar e, através dele, é que nós começamos a conhecer o Ministério Público. Então, isso tem muitos anos. Ele já faleceu, mas foi um grande brasileiro, ainda que fosse lá do interior, mas era um grande brasileiro. E ele levava essa marca do Ministério Público de defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira. Trecho de discurso em homenagem a José Campomise Filho, proferido pelo Procurador de Justiça Antônio Lopes Neto, ao ocupar a cadeira número 2 da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, 2013. Ocupo com incontido orgulho a cadeira da academia que leva o nome de José Campomise Filho. Procurarei honrar o meu insigne patrono. Escolas e ruas que receberam seu nome. As cidades mineiras de Vinésia e Ubá homenagearam um membro atribuindo seu nome para escolas municipais. Em Ubá, além da escola, uma rua recebeu seu nome e o mesmo ocorreu na cidade de Belo Horizonte. Comenda. Para a homenagem ao Procurador de Justiça José Campomise Filho, foi instituída em 2014 pela OAB, subseção de Ubá, para agraciar pessoas que tenham contribuído com o aperfeiçoamento e melhoramento da prestação jurisdicional na comarca. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou manifestação de congratulações em homenagem póstuma pelo centenário de nascimento de José Campomise Filho, requerimento número 911/2023 do deputado Sargento Rodrigues. Correios. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos celebrará o centenário com a emissão de um selo e carimbo comemorativos personalizados. Legenda: carimbo comemorativo. Legenda: selo comemorativo. Exposição temporária: José Campomise Filho, um século de história. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria-Geral da Justiça. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria-Geral Justiça. Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Conselho Curador do Memorial do MPMG. Diretoria de Informação e Conhecimento, Divisão de Memória Institucional. Diretoria de Produção Editorial. Assessoria de Comunicação Integrada.